eu queria saudar muito cada um e cada um de vocês nesse balanço que a gente está fazendo dessa semana, dos últimos dias, e dizer que eu começo lamentando profundamente por volta de 76 mil mortes que o Brasil vivencia até o momento. Nada matou tantos brasileiros e brasileiras em tão pouco tempo. O presidente da República, ao dizer que o desemprego mata muito mais, ele incorre mais uma mentira. São 76 mil pessoas e nós estamos com um número de mortes por dia que, lamentavelmente, pode fazer com que rapidamente a gente chegue a 80 mil mortes aqui no Brasil. Nada mata tanto em tão pouco tempo. E o presidente da República também mente mais uma vez. Ele mente ao dizer que o Supremo decidiu que a responsabilidade para o enfrentamento da crise sanitária, no enfrentamento à pandemia, é de estados e municípios. O Supremo não tirou a responsabilidade da União. A União tem responsabilidade, sim. Responsabilidade que ela não tem exercido. Nós temos há mais de 60 dias sem um ministro da Saúde. Nós temos uma ocupação de militares no Ministério da Saúde, sem experiência no trato com a política de saúde, que tem desconstruído, inclusive, programas que são programas fundamentais da saúde para o Brasil e que sobreviveram a uma série de governos. Então, portanto, nós temos uma irresponsabilidade. O governo federal, ele não se destina ou não se dedica a tentar enfrentar de forma articulada, em negociação com estados e municípios, enfrentar a crise sanitária. Aliás, o orçamento destinado para enfrentar o novo coronavírus, ele foi executado em pouco mais, ou por volta, pouco mais de 40%. E nós já perdemos 22 milhões nos últimos 3 anos em função da medida, ou da emenda constitucional 95, que congelou os gastos com as despesas primárias. Portanto, o governo tem responsabilidade, sim, e ele não pode se negar a esta responsabilidade. E ele tenta negar a própria gravidade da crise. E passa a ser o presidente da República um garoto propaganda de um produto farmacêutico. Um produto farmacêutico, o governo insiste em que ele possa ser ministrado para o conjunto da população brasileira. Mas há uma série de estudos e de conclusões que apontam que cloroquina não tem eficácia para o enfrentamento da Covid-19 e que provoca efeitos colaterais. O presidente da República sabe disso. Por isso que todos os dias, segundo notícias na imprensa, ele faz pelo menos 2 vezes o exame para ver como está o seu coração. Porque ele está tomando cloroquina. E ele faz o exame para saber se seu coração não foi atingido. Se faz esse exame pelo menos 2 vezes por dia, primeiro utiliza-se de uma condição que o povo brasileiro não tem. O povo brasileiro está chorando por leite de UTI, porque o governo federal não tem credenciado e habilitado os leitos de UTI. O povo brasileiro está recorrendo à justiça e está enfrentando uma fila. E muitas vezes, quando consegue o leito de UTI, já é tarde demais. E o presidente da República continua negando a gravidade desta crise. Que ele já disse que era uma gripezinha, que ele já disse daí, que ele disse que todo mundo morre, que ele disse que não é coveiro. Ele não é coveiro, mas age como se fosse um médico. E, inclusive, está forçando a Fundação, a Fiocruz, a estar recomendando a cloroquina. Exigiu isso, inclusive, um posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia, que disse que isso não podia acontecer, que era preciso que a gente se concentrasse em buscar a vacina, em fazer pesquisas, como disse o Instituto Butantan. É preciso a gente se concentrar em ver aquilo que resolve a crise, as pesquisas para a vacina. Mas disse também representantes de entidades médicas que no momento em que o Brasil não tem anestésico para poder fazer a intubação de quem precisa ser intubado em função da Covid-19, o governo força as suas instituições, as suas fundações
a sua estrutura pública a difundir a cloroquina, que já se sabe que não tem eficácia e que tem efeito colateral, e não a se buscar produzir anestésicos para entubar as pessoas que precisam. É muita crueldade que nós estamos vivenciando. E neste quadro, com esses reflexos da crise econômica, o governo, ainda que tenha que olhar e se calar frente à atuação do Estado, porque o Estado tem se mostrado fundamental para o enfrentamento da crise, seja a Caixa Econômica no pagamento dos auxílios emergenciais, seja o próprio auxílio emergencial que nós do PT queríamos aprovar ainda esta semana. E fizemos uma emenda, mas aí a maioria do parlamento, negociando com o presidente da República, vetou a possibilidade de a gente ampliar esse auxílio emergencial até o final do ano. E nós vamos precisar disso até o final do ano. As estimativas dizem que esses R$600, que o governo queria 200, o governo querer se apropriar desses R$600 da sua autoria é apropriação indébita, é bater carteira. Apropriação indébita, porque o governo queria R$200 de auxílio emergencial. É a mesma coisa dele querer se apropriar da transposição do Rio São Francisco, que foi construída por governos do PT em mais de 90%, e agora ele quer dizer que é uma obra dele. Isso é apropriação indébita. Mas veja, os R$600 que o governo queria que fosse R$200, eles representam um impacto positivo no PIB brasileiro, se estima neste ano, de por volta de 4%. Porque ele aciona a economia. As pessoas utilizam esse recurso para poder sobreviver. Isso vai para o supermercado, isso vai para a tendinha, isso vai para pagar o aluguel, isso circula. Esse recurso circula no país e faz com que o país possa se desenvolver economicamente. E é por isso que a gente vai continuar insistindo para que nós tenhamos até o final do ano, pelo menos, o pagamento dos R$600. Nós vamos insistir. Como também queremos insistir em derrubar uma série de vetos. O governo vetou água potável para os povos indígenas. Esse veto tem que ir para a pauta. Porque mesmo a sessão que o governo queria, que o Congresso queria fazer esta semana e que acabou por adiá-la, mesmo esta sessão, ela não previa a discussão do veto, do projeto dirigido aos povos indígenas. Vai ser muito mais coisa. Nós precisamos trabalhar com possibilidades para que as empresas possam voltar a contratar. Nós precisamos derrubar o veto que o governo apôs ao projeto de saneamento, que é a privatização do saneamento. Vejam os dados aqui, para vocês verem o que foi feito pelo Estado nos governos do PT. De 2001 a 2012, 16 milhões de casas passaram a ter água. 17 milhões passaram a ter esgoto. Entre 2013 e 2033, que era o Plano Nacional de Saneamento, o governo ia investir 508 bilhões. 508 bilhões. Ia fazer revisão de 4 em 4 anos. Isso no governo Dilma. No governo Dilma, no PAC 2, a gente teve uma aplicação de por volta de 71% dos recursos para saneamento, para água, no PAC 2. Esse PAC que o governo está eliminando, que praticamente não consegue mais ter o mesmo vigor e que gera emprego, como nunca, porque a construção civil, ela gera muitos empregos. Então o governo tem um desrespeito. Diz que é preciso valorizar o emprego, que o desemprego mata, mas ele não tem uma proposta para gerar emprego. A gente sabe da dificuldade que foi para podermos puxar um crédito para os pequenos negócios, que é quem emprega nesse país. As pequenas empresas são responsáveis por 27% do PIB e por mais de 50% dos empregos. E os recursos não eram liberados para as pequenas empresas, só para as grandes. Aliás, o Guedes disse isso, não foi? Ele não disse que era preciso emprestar para os grandes porque tinha retorno financeiro e não para os pequenos, naquela reunião ministerial que parecia um círculo dos horrores, onde a gente viu a fala do ministro do Meio Ambiente, que disse que era preciso aproveitar que estava todo mundo preocupado com a pandemia para passar a boiada. Aí está com o nível de desmatamento histórico nos últimos anos, histórico, crescendo o desmatamento na Amazônia. E o que o governo faz? Demite a técnica, exonera a servidora responsável pelos estudos.
É como se demitisse um mensageiro e não olhasse a mensagem. A mensagem é que o Brasil está perdendo, inclusive, acordos internacionais. Tem investidores do mundo inteiro que têm dito que o Brasil não é um país que é seguro para se investir porque não respeita o meio ambiente. E mesmo assim o governo continua querendo privatizar os parques, entregar para a iniciativa privada, privatizou a água, quer privatizar o saneamento, quer privatizar, coloca o Brasil à venda. No momento em que Itália, Espanha, União Europeia disse, é preciso ter cuidado, para que a gente não venda neste momento, que a gente não venda as nossas empresas. A gente não pode vender as nossas empresas porque nós estamos no meio de uma crise. E o governo tem insistido em privatizar a Seguridade da Caixa, um negócio cheio de irregularidades. Contrataram um tal de sindicato dos bancos, que tinha um banco, que da onde surgiu o presidente da Caixa, depois quando foi denunciado ele retirou esse banco, desse consórcio, mas esse sindicato dos bancos queria fazer o processo de privatização da Caixa Seguridade, se estima que ele vai ganhar 133 milhões. Agora, se a gente pensar que o projeto de privatização da loteria instantânea da Caixa, que foi feito pelo BNDES, custou 4 milhões e meio, nós estamos falando agora de 133 bilhões, por volta disso, que custará só a formulação, só a modelagem desse projeto de privatização. Então, portanto, nós estamos vivenciando um governo que ele não desiste da sua agenda de tentar fazer com que o povo brasileiro seja penalizado pela crise que não foi criada pelo povo brasileiro. A crise é fruto da ausência de respostas deste governo. A crise que já existia antes da pandemia, inclusive. Ou a gente não está lembrando que o PIB estava 1,1%, o PIB tinha caído, o Produto Interno Bruto do Brasil tinha caído antes da pandemia, que já tínhamos 40 milhões de pessoas na informalidade, que tínhamos um nível de desemprego que destrói a cidadania, que o governo já tinha implementado o tal do trabalho intermitente, que as pessoas estão ganhando menos que o salário mínimo. E pense no que é, aquele que trabalha em aplicativos, os meninos que estão em bicicletas, que estão em moto, meninos que estão em bicicleta, que trabalham às vezes 12 horas, 14 horas por dia, para ganhar R$800, R$900, e que fizeram uma belíssima manifestação para exigir os seus próprios direitos. E o que dizem alguns representantes do governo? Não, eles estão ali porque querem estar ali. É de uma profunda desumanidade, de não dialogar com a dor do povo brasileiro, de não entender o que o povo brasileiro está vivendo. Nós precisamos de um projeto para desenvolver o Brasil. Nós precisamos de um projeto que empregue. Nós precisamos de um projeto para valorizar as nossas próprias empresas que o Guedes quer vender a Eletrobras, quer vender os Correios, quer vender os bancos, ainda que ele diga que não vai vender a Caixa, por exemplo, mas ele está vendendo a preço nenhum, a preço irrisório, a Caixa Seguridade, no momento em que ela está dando muito retorno, está dando muito lucro, até porque com a reforma da Previdência, muita gente quer agora uma Previdência privada, complementar. Então, a Caixa Seguridade, a loteria, a Caixa Cartões, todas as atividades que são da própria Caixa, organicamente da Caixa. O Banco do Brasil se desfez de um ativo que valia por volta de 3 bilhões por menos de 400 milhões. E quem comprou? O tal BTG Pactual, que é o banco do Guedes. Aí alguém vai me dizer que esse governo é honesto? Alguém vai me dizer que o governo é honesto? Esse governo que está matando tanta gente? Alguém vai me dizer que é honesto um governo que destruiu a política de educação e que tem destruído a política de saúde e que tem a família do presidente da República envolvida com milícias, envolvida com crime organizado? Ao que tudo indica, essa conta do dito Queiroz, ela era uma conta que recebia dinheiro da milícia. Nessa conta saiu dinheiro para pagar a mensalidade escolar das netas do presidente da República. Saiu dinheiro para a mulher do presidente da República, para a esposa do presidente da República. Saiu dinheiro para pagar plano de saúde do filho do presidente da República.
E o presidente só pensa na próxima eleição. Só pensa em atacar aqueles que acham que pode disputar com ele em 2022. Só pensa em atacar e vai continuar de mentira em mentira, achando que pode construir o mesmo palanque que construiu em 2018. Por isso os bolsonaristas ficam completamente alucinados quando se diz que é preciso investigar as fake news. Por isso que não querem a continuidade da CPI. Por isso que não querem discutir o projeto. Não é porque invade privacidade que o projeto tem que ser realmente discutido e melhorado, esse das fake news. Mas eles não querem porque eles são autores de crimes. Porque notícias falsas, mentiras, são crime. São crime. Ameaças é crime. Estabelecer que o Brasil tem que voltar para as salas escuras da tortura e defender isso é crime. Ontem mesmo nós fizemos uma denúncia contra uma pessoa que se utilizava da sua liderança sobre a comunidade surda, sendo ela também surda, para poder dizer que devia ser eliminada a população LGBTI, que não tinham que ter direitos, as feministas e tal. Fazia uma campanha contra as feministas, contra a população LGBTI, dizendo que serão todos punidos por Deus, enfim. E ao mesmo tempo defendia o AI-5. Dizia, é preciso voltar ao AI-5, é preciso voltar ao AI-5. E ontem nós fizemos essa denúncia. Isso é crime. Isso é crime. Lidar contra ou atuar contra os segmentos da sociedade. Veja o que é que nós conquistamos nesse país com a condição de LGBTfobia ser considerada crime semelhante ao crime do racismo. Também significa que a fala, porque a fala agressiva, a fala de discriminação, a fala de ódio, ela prepara as mortes literais, porque ela é uma morte simbólica. Então, portanto, nós precisamos ter um prece pelo desprezo com a saúde e as políticas públicas que estão todas contidas em função da emenda constitucional 95. Nós precisamos taxar as grandes fortunas. Nós estamos em várias discussões sobre uma política tributária que taxe as grandes fortunas. Eu mesmo tenho um projeto para taxar as grandes fortunas, acima de 50 milhões, sejam taxadas em 2%. Isso representa, quem tem direitos ou bens de por volta de 50 milhões, representa 0,087% da população. Vejam, nós tivemos dezenas de milionários, inclusive a herdeira da Disney, que diziam, nos taxem, para que nós possamos contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e que nós possamos enfrentar essa crise sanitária e essa crise econômica. Nos taxem, é o que disse, dezenas de bilionários em nível mundial. Inclusive, como eu disse, uma dessas pessoas era herdeira da Disney, né? Então, veja, tem que taxar as grandes fortunas. Você tem países como Uruguai, como Suécia, Noruega, como Colômbia, que já taxam as grandes fortunas. Só para você ter uma ideia, se o Brasil pudesse deixar de pagar esses juros que ele paga para o capitalismo que nada produz, que são 2 trilhões, isso aí representaria, durante 53 meses, o auxílio emergencial de R$600 para todos os milhões de brasileiros e brasileiras que recebem hoje. Representaria isso. Aí o governo tende a dizer, não, mas é igual dona de casa. Dona de casa tem que cuidar do orçamento. Dona de casa não tem poder de arrecadar. O governo tem. É só fazer uma reforma tributária que possa taxar quem sempre lucrou nesse país e que não contribui com a construção dele. São os lucros e dividendos, são as grandes fortunas, o governo são os grandes salários, todo o governo tem condições de fazer isso. Uma dona de casa, ela tem que gastar o que ela arrecada. O governo pode arrecadar o que gasta. E aí se fala da dona de casa também. A dona de casa determina qual é a taxa de juros. Mas se você utilizar o exemplo da dona de casa,
Você acha que é possível uma dona de casa dizer assim, não, meu filho, você precisa de um hospital, mas eu vou te deixar morrer porque eu tenho que pagar os juros de um agiota, de um empréstimo que eu fiz, que eu não sei nem direito que empréstimo é esse. Ou você precisa de educação, você precisa de comida, mas eu não vou te dar comida, porque eu vou pagar o agiota de uma dívida que eu não sei qual é. Vamos fazer essa comparação, então? Não a comparação do orçamento doméstico com o orçamento nacional, porque também o governo consegue, o governo federal, emitir moedas para poder arcar com as despesas necessárias para segurar a vida. Mas vamos pensar de outra forma. Tudo que o governo investe, investimento público, isso retorna. Quanto mais trabalhadores formalizados nós tivermos, mais você vai ter retorno para a Previdência, por exemplo. É tanto que a melhor performance dos últimos anos na Previdência se deu no governo Lula, porque era o maior número de pessoas empregadas. E aí, naquele período, a Previdência foi absolutamente superavitária. Penso eu que ainda é, mas sob qualquer cálculo, inclusive o cálculo deles, era superavitária. Por isso, esses são desafios. E, por fim, dizer que essa semana nós temos discussões que são muito importantes. Nós vamos ter a discussão do Fundeb. Esse fundo de manutenção da educação básica, que foi criado no governo Lula. Fundeb é fundamental. Fundeb é fundamental para a educação pública existir. Educação pública, o ensino, a educação básica. E o Fundeb, ele vai se exaurir até o final do ano. É preciso que a gente aprove o Fundeb. Nós queremos aprovar e colocar na Constituição, porque aí não corre risco de ter que sair. E nós queremos aumentar o valor. O governo está resistindo. O governo está resistindo, porque para eles, banqueiro pode levar 1 trilhão e não emprestar. Mas você não pode aumentar o dinheiro necessário para ter uma educação melhor. Porque o governo não quer uma educação melhor. Se quisesse uma educação melhor, não teríamos essas experiências no Ministério da Educação. Não teríamos. Ou um novo ministro que chegou a defender que se ensina a criança com dor. Como é que se pode dizer que se ensina alguém com dor? Sabe o que é dor? É dor. Dor abala, fere a autoestima. Então, portanto, aprovar o novo Fundeb, que deve entrar na pauta na próxima segunda-feira. E nós queremos aprovar, mas nós não queremos aprovar a proposta que o governo quer empurrar para a nação. Porque é uma proposta que não faz com que nós tenhamos os recursos necessários ou a melhoria dos recursos para uma educação de qualidade. Não tem país no mundo que tenha enfrentado qualquer crise sem investir maciçamente na educação. E nós precisamos investir maciçamente na educação, aprovando o novo Fundeb. E a outra questão, outra discussão que nós queremos fazer é o projeto 735, que dá suporte à agricultura familiar. E que é absolutamente fundamental, porque é na agricultura familiar que se emprega, é na agricultura familiar que se produz o que o povo brasileiro consome, o que vai para nossas mesas. É na agricultura familiar que você tem a possibilidade de ter uma produção saudável, e que você gera renda e faz com que o Brasil valorize estes trabalhadores e trabalhadoras, para além de pescadores artesanais, enfim. Esse projeto nós queremos, vamos lutar para aprovar. E vamos lutar para que seja rapidamente pautada a discussão sobre os vetos. Os vetos. Isso que a gente conseguiu no proposta de auxílio a estados e municípios, que era assegurar que não haveria o congelamento dos rendimentos de profissionais da segurança, de profissionais da educação e de profissionais da saúde. O governo vetou, como vetou a água potável para os povos indígenas. E nós precisamos analisar e derrubar o veto, e ter condições de derrubá-lo. Dentre outros vetos, como ele vetou a regulamentação da profissão de historiador e tantos outros vetos que o governo vetou por pura crueldade, porque não tem outra justificativa. É um pouco a fala do ex-ministro que virou diretor do Banco Mundial, embora o presidente da República tenha dito que a educação está um desastre, mas premiou o ministro, colocando ele como diretor do Banco Mundial.
E ainda fez enormes elogios a ele. Ele que fez da educação um desastre pela própria palavra do presidente. Então, o próprio ex-ministro da Educação, ele dizia que não suporta os povos indígenas. Então, nós queremos um país onde a gente possa exercer a nossa ancestralidade, onde a nossa negritude, a nossa condição indígena não seja exterminada, mas que seja reconhecida todos os dias. Que seja reconhecida todos os dias, para que a gente possa viver uma brasilidade que foi tão saudada e tão aplaudida por Luiz Inácio Lula da Silva e ainda é por Luiz Inácio Lula da Silva, que sabe a dor e a delícia de ser brasileiro e carrega um orgulho imenso de ser brasileiro. Então, portanto, são desafios imensos que vamos enfrentar na próxima semana e vamos ter que contar com a ajuda de vocês. Participem da campanha Novo Fundeb Já, ou Vota Fundeb, para que nós possamos assegurar essa campanha. Participe da campanha PL 735 Já, da agricultura familiar. E participemos das campanhas para derrubarmos os vetos contra os povos indígenas, contra os historiadores, contra os servidores da saúde, contra os servidores da educação, contra os servidores da segurança. Participe, porque a sua participação faz muita diferença. Então, portanto, uma boa semana que vai começar na segunda para cada uma e cada um de vocês, e a segurança que a gente segue em luta. E apenas me calo dizendo que fico muito feliz de mais uma vez ter entrado entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso, a única aqui do Distrito Federal, e apenas 12 mulheres. É preciso ampliar, porque a qualidade dos mandatos femininos, ela é absolutamente fundamental e absolutamente vigorosa. Mas uma alegria grande de, pelo 6º ano consecutivo, ter sido escolhida como uma das 100 parlamentares ou dos 100 representantes do Congresso Nacional que mais influenciam a vida da Câmara. Vamos juntos e juntas, porque ninguém pode soltar a mão de ninguém, e ainda tem muita mão solta de quem perdeu seus entes queridos, e nós perdemos muitos amigos. Mas eu queria apenas homenagear todas as pessoas que foram embora pela Covid-19 através da Vitória. A Vitória é uma militante da causa LGBT, uma militante da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que não tinha 30 anos, e que a Covid levou. Mas ela fica, com a sua alegria, a sua serenidade, a sua determinação, a sua